Galera, muito bom dia para todo mundo. Bom dia para o pessoal que está assistindo no YouTube. Primeiro de tudo, queria agradecer muito aos inscritos e aos espectadores de todas as plataformas. Quero agradecer à comissão e ao Marcelo, que está sendo o cinegrafista e youtuber dessa mesa. E agradecer muito a Juliana Franco, que aceitou o nosso convite para mediar essa mesa. Agradecer muitíssimo às professoras Thaisa Talhares e a professora Inara Marim, que aceitou o convite também para participar dessa mesa, mas infelizmente não está presente porque ela não passou bem durante a noite. E então a gente espera que ela esteja bem, se recupere rápido. E que mais? Pedir para todo mundo se inscrever no canal do Cafio, porque a gente está fazendo todas as transmissões por lá e as gravações de todas as mesas vai ficar disponível. E quem quiser, fica à vontade para mandar pergunta, comentário. As perguntas que forem enviadas pelo YouTube serão trazidas aqui para a mesa. Acho que é isso. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Só fazer uma sugestão para a Thaisa, caso você não consiga fazer a projeção, se quiser passar para a gente ou para outra pessoa, a gente pode também tentar passando o slide. Eu acho que eu vou fazer isso, gente, porque teoricamente ele estaria que está aí agora, vocês não estão vendo, né, ele? A gente está, mas está aberto no arquivo do PowerPoint mesmo, né? Isso, PowerPoint. No PowerPoint que eu vou mandar, porque eu acho que é mais... se eu mandar no... vocês estão vendo no PowerPoint? Vocês estão vendo ele... Sim. Agora vocês estão vendo, gente? É que eu estou compartilhando a minha tela, então eu não consigo olhar para vocês e compartilhar a tela ao mesmo tempo. Vocês estão vendo agora? Tá, eu vou deixar ele aqui. Assim. Agora sim, tá ótimo. Tá ótimo? Tá. Bom, eu vou começar então. Então eu peço desculpas que eu não me apresentei, né? Eu sou a Juliana, para quem não me conhece, eu sou doutoranda em filosofia pela IFISH também, sou orientanda da professora Thaisa. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito ao Cafio e também parabenizar todo o pessoal da organização pela iniciativa desse evento, principalmente nesse momento delicado, né, que a gente está vivendo de isolamento e de EAD e tudo mais. Então, eu vou mediar essa mesa, né, cujo título é Teoria Crítica, Filosofia, Estética e Psicanálise. E para mim é uma honra mediar a mesa com essa professora que eu admiro tanto, né, que é a Thaisa, minha orientadora também. E, bom, dada a ausência da professora Inara, infelizmente, a Thaisa tem, então, de 30 a 60 minutos para fala. E aí, Thaisa, quando tiver faltando uns 5 minutos, eu posso avisar, talvez pelo microfone mesmo, porque você não vai ter como ver pelo chat, né? Então, eu peço licença para avisar pelo microfone mesmo. Tá. Bom, é isso? Só mais uma coisinha, desculpa. Aí eu queria apresentar a professora Thaisa, né? Ela é professora de estética no Departamento de Filosofia da Unicamp e realiza estudos em estética e artes visuais a partir da modernidade. Bom, ela trabalha com os autores da teoria crítica, principalmente o filósofo alemão Walter Benjamin, e desenvolve pesquisa sobre percepção estética e jogo em Walter Benjamin, em sua relação com a arte moderna e contemporânea. Além disso, ela organiza, desde 2006, o grupo de estudos em estética e teoria da arte, que é o GETA, e também é membro do Centro de Pesquisa, Psicanálise, Estética e Teoria Crítica, CPTEC, ambos do IFISH. Aí achei interessante também mencionar uma outra atuação profissional da professora, né? Então, de 2003 a 2015, ela foi pesquisadora e curadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde realizou diversas exposições, entre elas de artistas como Elizabeth Jobim, Mira Schenkel, Rodrigo Andrade.
Ela também organizou o volume de Arte Brasileira do Acervo da Pinacoteca, que foi ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Livro Didático e Paradidático de 2011. Então, eu passo a palavra para a professora Thaisa. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Queria agradecer o convite de vocês para participar dessa mesa. Agradecer também a apresentação da Juliana. E, bom, eu acho que eu nem sei se eu vou usar a minha 1 hora, porque eu tinha pensado em falar menos, mas você me avisa, Juliana, tá? Mas eu tô achando que eu nem vou chegar a 1 hora. Bom, o que eu pensei, gente, para falar hoje, eu acho que eu estava um pouco assim, conversando com a Inara também sobre isso, né, pensar dentro do campo da teoria crítica, que é exatamente onde eu e a Inara, a gente, de certa maneira, atua, né, do ponto de vista da filosofia, a questão da interdisciplinaridade, né, porque enfim, quem se interessa pelos autores da teoria crítica e está começando a estudar esses autores ou querendo pesquisar esses autores, né, vai, de certa maneira, vai ter que lidar com o fato de que não vai ser possível, né, você fazer uma pesquisa, né, ou avançar uma pesquisa realmente assim que seja original, né, que não seja apenas uma pesquisa de leitura de texto, leitura estrutural de texto, que também realmente é muito válida, mas se você quiser um pouco se aprofundar mais no campo da teoria crítica, né, como âmbito de pesquisa, a questão da interdisciplinaridade é uma questão muito importante, né, porque, eventualmente, o pesquisador vai ter que ler e vai ter que, às vezes, até tentar buscar uma formação, né, em outras áreas do conhecimento que não apenas a filosofia. Então, por exemplo, no caso da professora Inara, que estuda psicanálise, né, tem uma formação em psicanálise, além de ter uma formação em filosofia, e no meu caso também, que eu exatamente não tenho uma formação de historiadora da arte, mas eu, durante muitos anos, enfim, fui atrás, fiz muitos cursos e acabei, de uma forma relativamente autodidata, me inteirando, né, das questões da história da arte, da teoria da arte, né. Então, eu acho que essa é uma questão importante para se pensar, né, para quem vai estudar teoria crítica, é saber que, de uma certa maneira, você vai ter que buscar essa interdisciplinaridade, né. Por outro lado, né, se a gente for pensar em toda a situação que a filosofia, todo ataque que a filosofia está sofrendo, né, nesses últimos anos, eu acho que também a gente tem que começar a pensar, na verdade, dentro da nossa própria graduação e do nosso próprio curso, né, como que é possível a filosofia estabelecer diálogos com as outras áreas, né? Será que não seria essa uma questão, né, da gente, na nossa própria graduação, né, começar a incluir na nossa grade, no nosso curso, né, na formação dos próprios alunos, né, formas, né, de vocês terem, de cursarem, né, de terem a possibilidade de cursar uma graduação um pouco mais interdisciplinar, né. Então, acho que isso é uma discussão bastante, eu acho que importante, que a gente vai ter que fazer nos próximos anos, né, como é que se dá a questão da formação, né, na graduação em filosofia, né, porque eu acho que a gente está diante desse desafio, que é um dos desafios principais para quem está na nossa área, quem vai atuar na nossa área, que é a questão de conseguir sair dos muros, né, da academia, né. Não que esse seja um problema novo, acho que essa sempre foi uma questão para quem faz filosofia, né, como que você pode conciliar, né, essa nossa formação que, em geral, ela é tão rígida, tão profunda, né, todo mundo sai do curso, eu espero, muito bem formado, né, sabendo ler todos os textos, geralmente tendo que aprender uma segunda língua para lidar com toda a bibliografia secundária, ou quando vocês vão estudar um autor, vocês têm, sei lá, vocês estudam latim, estudam grego,
E aí, no final, como a gente consegue, né, passar todo esse ensinamento, tudo isso que a gente adquire, né, nos anos de graduação, para um público mais amplo, né? Porque eu acho que a gente precisa começar a pensar nesse diálogo, né? Essa é uma opinião minha, mas eu acho que de outros colegas da área também, que a gente precisa começar a pensar nesse diálogo, né? E eu acho que incentivar esse diálogo, né, da filosofia com o mundo exterior, né? Não ficar simplesmente fechado aos muros da academia. Então, eu penso muito nisso, fico pensando nas possibilidades, talvez, né, de coisas que a gente pode propor para os alunos para que isso seja efetivado, o que não significa, né, assim, no meu ponto de vista, eu não acho que fazer esse diálogo com a sociedade, propor trabalhos de extensão, né, seja uma forma de banalizar a filosofia, né, eu acho que não é isso, né, eu acho que esse mundo virtual aí que a gente ficou inserido esse ano, né, serviu para provar como existe muito interesse, né, nas discussões filosóficas, né, por pessoas que não necessariamente vão fazer uma graduação em filosofia, né, porque você pode se interessar por questões filosóficas e não necessariamente cursar filosofia, certo? Então, eu acho que existe um interesse social, né, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente faz, né, mas talvez esteja faltando um pouco, né, da nossa área, uma historicização desse conhecimento, né, essa saída, né, um pouco, tentar pensar como é que é possível, então, a gente trabalhar com um público mais amplo, né, questões filosóficas, né, e não ficar simplesmente fechado um pouco no nosso mundo acadêmico, né, das nossas disputas acadêmicas e tudo isso que a gente sabe. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que, desde sempre, quando eu estudei filosofia, fazia filosofia, mas, então, como eu disse, eu sempre procurei essa formação paralela, né, e sempre busquei trabalhar também em áreas que pudessem me acrescentar, né, a minha formação filosófica, né. Então, desde muito cedo, na época que eu estava na graduação, assim como vocês estão hoje, eu fazia estágios em museus e eu fui começando, então, a aprender um pouco na prática também como é que é lidar com a questão da obra de arte, porque uma questão é você trabalhar a obra de arte do ponto de vista filosófico, mas a outra é você também ter uma aproximação prática com a obra de arte. Então, eu acho que isso também é muito importante, essa questão da prática, não apenas da teoria, né, não ficar apenas na teoria, mas pensar o sentido também de como essa teoria se transforma numa prática, me parece que é uma questão importante para a gente pensar também quando a gente está se fazendo, assim, nessa duplicidade, né, trabalhando tanto fora da academia como dentro da academia. E, bom, hoje eu trabalho só na Pinacoteca, mas eu continuo escrevendo bastante para artistas, né, esse contato com artistas e também pensando algumas curadorias, né, não mais óbvio da forma como eu fazia, porque eu não posso, mas, vez ou outra, então, eu acabo sempre pensando numa exposição, e eu não consigo ver, né, eu acho que as duas coisas, elas andam juntas, e eu não consigo dissociar, né, uma coisa da outra. Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje, na verdade, é algo que foge, talvez, um pouco do esquema de apresentação que os meus outros colegas fizeram, tá? Porque o que eu vou apresentar para vocês é um projeto de exposição, né, que foi pensado para ser realizado esse ano, mas que teria sido realizado esse ano. Mas por conta de tudo que a gente está vivendo, ele foi adiado, não foi exatamente cancelado, mas foi adiado por tempo indeterminado, né? Mas eu queria um pouco, assim, falar sobre ele, porque eu acho que ele nasceu, esse projeto de exposição, né? Vocês sabem, então, que esse ano faz 80 anos que o Walter Benjamin
se suicidou, morreu, né? E eu tinha, desde o ano passado, eu venho trabalhando com alguns outros professores, né, de outras universidades, a ideia de se fazer um evento, né? Era para ocorrer em setembro, esse evento, um evento internacional sobre o Benjamin, que teria um caráter, por um lado, acadêmico, né? Por um lado, enfim, palestras com vários especialistas, gente vindo de fora, tal, enfim, um formato de um evento bem acadêmico. Mas também existia, né, uma inquietação nossa, até pelo fato de a gente trabalhar com esse autor, que é um autor tão plural, um autor que teve uma atividade que não foi de forma alguma atividade restrita à academia, porque você sabe que o Benjamin nunca conseguiu entrar, né, na academia alemã, ele nunca conseguiu ter uma carreira universitária, então, na verdade, o Benjamin era um intelectual autônomo, diríamos assim, que atuava na imprensa, né, tentar mostrar, né, como é que é possível, né, essa existência desse intelectual, um intelectual autônomo fora da academia, e que, ao mesmo tempo, pensava na filosofia como uma forma de intervenção, né? E na crítica, principalmente como uma forma de intervenção. No debate social, no debate cultural, no debate político, tá certo? Nunca abriu mão dessa ideia de que fazer a crítica de arte também era uma forma de intervenção, né? Então, a intenção também era fazer algum tipo de evento, né, que não seguindo exatamente o formato acadêmico de um colóquio, um seminário, né, levar, então, o Benjamin para um público mais amplo, né, pensando em outro tipo de formato, né, de exposição do pensamento dele, né. E aí a gente pensou, então, eu pensei, assim, foi, enfim, com esses meus colegas, na verdade, essa questão foi uma coisa que do projeto total, foi algo com o qual eu tive mais atuação, era fazer uma exposição de arte contemporânea brasileira a partir do pensamento do Benjamin, né? Tomando como norte o pensamento do Benjamin. E por que isso fazia sentido? Bom, eu vou apresentar para vocês o projeto de exposição, mas isso também fazia sentido porque já há alguns anos, né, já estão ocorrendo exposições, né, com o material do arquivo do Walter Benjamin, né, porque, como vocês sabem, Walter Benjamin, ele é um filósofo também, que ele era um colecionador, né, ele colecionava, e parte dessa coleção, que a gente chama, né, está no arquivo Benjamin, e é uma coleção que tem muito a ver com a questão da imagem, né, da visualidade, né. Então, esse arquivo vem sendo trabalhado, assim, em forma de exposição, existem publicações, né, duas sobre esse arquivo, em alemão, francês e inglês, né, que são os diretores do arquivo que fica em Berlim, né, que estão começando, então, a expor esse arquivo, né. Então, essa ideia da forma de exposição é algo completamente pertinente ao pensamento do Benjamin também, né. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi o projeto que a gente fez. Esse projeto foi um projeto escrito, vocês vão ver, para instituições, na verdade, né? A gente pensou inicialmente em levar esse projeto para um local como o SESC, porque tem esse caráter também pedagógico, educativo, né? Porque vocês vão perceber que não é exatamente só uma exposição de arte, né, é uma exposição também de documento, né, então é uma exposição que tem um caráter um pouco híbrido, né, não seria uma exposição de arte contemporânea apenas, tá? A ideia também é que durante a exposição, esse é um projeto que até a gente está conseguindo levar, de certa maneira, paralelamente, né, que eu faço isso com o pessoal da Federal de Goiás, com a professora Carla Damião. Vocês sabem que o Benjamin também então, escreveu várias peças para rádio, né, que ele chama das peças radiofônicas,
um certo momento da vida dele, ele começou a trabalhar na rádio, né, escrevendo programas de rádio e apresentando esses programas de rádio, né, porque ele via também no rádio um potencial, né, emancipatório, né, essa ideia de você também fazer dessa nova técnica de reprodução, que no caso era o rádio, essa nova forma de cultura de massa, que na época que o Benjamin vivia era a principal forma de cultura de massa, né, pensando que não existia televisão, fazer também, então, desse veículo que é o rádio, uma forma de educação, né, uma possibilidade de usar, então, essa nova ferramenta como um instrumento de emancipação, e o Benjamin fazia, então, esses programas de rádio, eles estão sendo publicados, alguns foram publicados em português, basicamente são histórias que o Benjamin recontava. Ele era dirigido para crianças, mas na verdade os programas são programas de rádio que não necessariamente são totalmente compreendidos apenas por crianças, eles são para adultos também. E a gente está fazendo agora um trabalho junto com um grupo de atores e pessoas que estudam artes cênicas na Federal de Goiás, de gravação desses programas de rádio, do pensamento do Benjamin, né, como esse filósofo que foi um pouco precursor, né, que no século XX, né, pensou essas outras formas de atuação. Óbvio que teve uma questão toda aí do contexto histórico dele, né, ele teve que também pensar esses novos campos de atuação, né. Mas a gente queria um pouco trazer esse espírito, assim, para essa comemoração dos 80 anos da morte do Benjamin, né? Tirar ele um pouco só apenas da discussão acadêmica, filosófica, muito especializada, que é um pouco assim o que acaba virando, né, o nosso trabalho em filosofia, e fazer com que um público mais amplo, né, pudesse ter contato com o pensamento dele, né? Então, eu vou aqui, agora eu vou passar para vocês a apresentação do projeto e depois a gente conversa. Bom, então essa primeira, como eu disse para vocês, esse era um projeto que a gente escreveu, até inclusive, na verdade, ele está muito teórico. Eu fiz até uma edição dele depois, assim, para enviar isso para uma instituição, né? Quando a gente busca uma instituição para poder fazer uma exposição, a gente tem que pensar que a gente está lidando com pessoas que não necessariamente são da nossa área. Então, eu fiz um pouco essa apresentação do projeto. Óbvio que a própria exposição previa uma espécie de linha do tempo, né, onde a gente contasse, né, explicasse, apresentasse para o público quem é o Benjamin, né. Então, seria um pouco mais ou menos isso. Então, tem a apresentação aqui. O presente projeto visa a realização de uma exposição a partir do arquivo do filósofo, historiador da arte, escritor alemão Walter Benjamin, que se encontra na Akademie der Kunst em Berlim, né, que é onde está o arquivo dele. Então, 26 de setembro de 2020, fará 80 anos que esse pensador incontornável para a compreensão da modernidade morreu na rota de fuga da Europa para os Estados Unidos. Logo, o evento pretende homenagear sua memória mediante a exibição pela primeira vez na América Latina de documentos facsímiles do arquivo do Walter Benjamin Archive, em associação com o trabalho de artistas contemporâneos que, de alguma maneira, dialogam com seu método de pensamento de uma maneira lúdica. Por que isso? Porque, na verdade, né, também a gente tem sempre que tomar um cuidado, né, eu sempre penso muito nisso, de que não se trata de dizer que um conceito filosófico pode ser ilustrado, né, por um filme, ou ilustrado por uma obra de arte, né, não é exatamente isso. Eu acho que não é, quando a gente pensa nessa possibilidade, né, de trabalhar com a filosofia em outras áreas, né, a gente sempre cai nessa questão também de uma certa não instrumentalização da filosofia, né. Então, a ideia era, vocês vão ver aqui nessa escolha que eu fiz de artistas, né, para a exposição, que é uma escolha preliminar, eu não necessariamente, né, estou trabalhando com artistas que tenham lido Walter Benjamin, né, não é essa a ideia, né, a minha ideia não é escolher artistas que dão uma forma plástica para um conceito do Benjamin, não era essa a ideia. Então, por isso que seria, então, eu coloquei, né, de uma maneira lúdica mesmo, né, que estão, na verdade, pensa assim, um pouco reinventando, né,
ou talvez a gente precise ir atualizando as questões colocadas, tá certo? Pelo pensamento do Benjamin, tá? É um pouco esse o espírito do projeto. Então, aí tem uma fotinho do Benjamin, todas essas imagens eu tirei do site, do arquivo Walter Benjamin, que vocês podem consultar na internet. Bom, um pouco dos dados biográficos para a gente entender, né, o pensamento dele. Então, para quem não sabe, ele nasce, então, numa família rica, né, de origem judaica, em Berlim, na Alemanha, passa a juventude e a infância de uma maneira tranquila, né, no seio de uma sociedade burguesa e abastada, né, isso é algo que está muito presente nos escritos que o Benjamin, por exemplo, escreve sobre a infância, né, nos seus trabalhos literários, né, sobre as lembranças da infância. Bom, ele estuda filosofia em Berlim, Freiburg, Munique e Berna, mas desiste da carreira acadêmica após ter sua tese de habilitação, origem do drama barroco alemão, rejeitada pela Universidade de Frankfurt em 1925. Então, essa data de 25 é o ano, então, onde a carreira do Benjamin acadêmica, ela termina, né? Não existe, depois disso, ele desiste de qualquer tipo de carreira acadêmica. A partir de então, ele irá construir uma trajetória de intelectual engajado, crítico de arte e ensaísta independente na imprensa alemã. Ele torna-se uma das vozes mais importantes e ativas da República de Weimar, né, durante o período da República de Weimar, contribuindo periodicamente para os jornais Frankfurt Zeitung e Literarische Welt. Com a ascensão ao poder do nacionalsocialismo em 1933, aí a vida dele muda totalmente, né? Benjamin é obrigado a emigrar para a França, exilando-se em Paris. Ele nunca mais retornaria à Alemanha. No mesmo ano, torna-se pesquisador bolsista do Instituto de Pesquisa Social, naquele momento dirigido pelo filósofo e cientista social Max Horkheimer. Bom, então é nesse momento, então, que a gente começa a associar também o pensamento do Benjamin com a teoria crítica, né? Com a escola, enfim, que é conhecida como Escola de Frankfurt, mas a gente prefere usar o termo teoria crítica. Nesse período, começa a desenvolver, então, mais intensamente suas pesquisas sobre a cidade de Paris, no século XIX, e o que ele vai chamar uma arqueologia da modernidade. Mesmo vivendo de forma precária, ele continua produzindo críticas e ensaios que eventualmente consegue publicar na União Soviética, na França e na Alemanha, né? O Benjamin conseguiu publicar muito pouca coisa em vida, então hoje o Benjamin é um dos filósofos talvez muito lidos e pops, inclusive talvez um dos mais conhecidos fora do âmbito acadêmico, mas em vida mesmo, Walter Benjamin teve uma recepção muito pequena, né? Com a invasão da França pelos alemães em 1940, ele planeja fugir para os Estados Unidos, onde se encontra exilados diversos pensadores alemães judeus, como o Adorno e a Hannah Arendt, né, que são amigos dele, né? Ele consegue esse visto, né? O Instituto de Pesquisa Social ajuda o Benjamin a conseguir esse visto para os Estados Unidos. Então, realmente, quando as tropas alemãs invadem Paris, invadem a França, ele realmente percebe que não tem mais jeito, né? Que ele vai ter que ir embora da Europa, porque o Benjamin tinha, diferentemente, por exemplo, do Adorno, que já tinha ido para os Estados Unidos, né? Ele tinha uma resistência muito grande de deixar a Europa, né? Porque ele achava que o trabalho dele dependia muito do local onde ele estava, no caso Paris, né? Como ele fazia um trabalho que era um trabalho de arqueólogo mesmo, na Biblioteca Nacional, né? Então ele tinha essa questão, diremos assim, do material, né? Era ali que ele fazia pesquisa. Então, eu acho que por isso e também por outras questões, enfim, ele resistiu muito de ir embora da Europa. A ex-mulher dele com o filho também nessa época já tinham ido para a Inglaterra, né? Então, ele estava mesmo, só faltava ele ir, né? Então, mas teve essa resistência, né? Porque ele acreditava mesmo que o solo dele, que ele precisava morar na cidade de Paris e ficar naquele contato com o arquivo para fazer os seus trabalhos, né? Que é depois que a gente vai conhecer, que foi publicado como Obra das Passagens, né? Que é um trabalho inacabado, tá? Após, então, uma fuga a pé pelos Pirineus franceses, Benjamin chega em Portbou, cidade fronteiriça entre a França e a Espanha, né? Ele sai de Marselha, atravessa a fronteira pelos Pirineus a pé,
onde é preso por não possuir um visto de saída francês e ser apátrida, porque ele nessa época já não tinha nacionalidade alemã, né? E também não tinha nacionalidade francesa, já que havia perdido a nacionalidade alemã. Com medo de ser deportado para um campo de concentração, na noite de 25 de setembro de 40, ele toma uma dose extra forte de morfina, vindo a falecer no dia seguinte. Bom, ele foi enterrado na mesma cidade, o corpo dele nunca mais foi encontrado, mas, enfim, tem lá um monumento na cidade, né? O túmulo não foi localizado, mas tem um monumento, uma placa no cemitério, e hoje essa cidade espanhola de Portbou acabou virando um centro de peregrinação para quem estuda o Benjamin, né? Ele teoricamente estaria, então, enterrado naquele cemitério. Então, o que me interessa na questão do arquivo, né? Com o passar dos anos, o Walter Benjamin, que ele não teve um reconhecimento, ele teve um reconhecimento intelectual muito restrito, né? Depois do exílio, né? Quando ele perde também essa posição de ser um crítico cultural, tal como ele era na Alemanha. Ele nunca mais vai conseguir essa posição de um crítico cultural que escreve para a imprensa na França, né? A gente sabe que essas relações França e Alemanha não são tão fáceis assim, enfim. E apesar dele conviver com bastante intelectuais franceses, ele nunca vai ter o mesmo status, né, de um intelectual francês, né, em Paris. Então, depois, a gente sabe que hoje ele é um dos pensadores mais lidos, né, estudados nos Estados do século XX, apesar dessa situação de que ele realmente em vida não teve toda essa recepção. O seu destino trágico, que também então, serve como ponto de flexão, como uma forma de memória, né, do Holocausto, né, do que foi o Holocausto. É óbvio que o Benjamin, no trabalho dele, isso é algo que faz muita diferença, né, em relação, por exemplo, ao Adorno. Quer dizer, o Benjamin não viu o Holocausto, ele morreu antes, né, do que a gente chama a solução final, né, mas de alguma maneira, eu acredito que a filosofia dele já previa esse tipo de tragédia, tá? E hoje, então, o arquivo se tornou um dos principais locais de pesquisa, não só sobre o pensamento dele, mas sobre filosofia, literatura e artes, né? O arquivo, ele foi sendo organizado em vida pelo Benjamin. O Benjamin sempre foi um colecionador arquivista, né? O pensamento dele tem essa característica também de ser um pensamento arquivista. Mas esse arquivo ele só pode ser salvo e conservado até os dias de hoje pela solidariedade de amigos intelectuais que conviveram com Benjamin, né? Consciente do perigo que corria desde 1933, o filósofo distribuiu ao longo dos anos entre seus diversos interlocutores, como o Scholem, a Gretel e o Theodor Adorno, que é a esposa do Adorno, o Bataille, entre outros, a própria Hannah Arendt recebia alguns textos também, aquilo que hoje nós conhecemos como suas obras completas, né, que foi publicado como as obras completas, e que hoje se encontra lá reunido no arquivo, mas esse processo foi um processo que demorou para acontecer. Bom, Benjamin era um colecionador por natureza e ele indicou, de certa maneira, o modo como esses documentos, né, que estão no arquivo, eles deviam ser organizados. Ele é um arquivo muito, ele não convencional, né, a forma de organização desse arquivo, ela é não convencional, né, ela segue um pouco as classificações colocadas pelo próprio Benjamin. Então, você tem cadernos de anotações, manuscritos, fotografias, tem primeiras edições de obras impressas, também tem fotografias, cartões postais, né, que ele colecionava. Então, deveriam ser apresentados para o leitor do futuro como um testemunho de momento histórico que seu pensamento ajuda a decifrar e que, em certo sentido, ainda possui similaridade com o nosso, né? Então, assim, esse arquivo, na verdade, ele hoje um pouco se constitui como essa maneira de acessar o pensamento do Benjamin, né? De uma forma que ele mesmo acreditava que seria a forma mais interessante, né, de acessar o próprio pensamento dele. Então, a forma do arquivo é muito interessante, porque também ela é uma forma que aparece muito hoje em diversos artistas contemporâneos, né. Só querendo dizer o seguinte, que o Benjamin foi um grande colecionador, mas e ele era um grande colecionador, como vocês sabem, vocês podem imaginar, de livros, né? Mas essa coleção, a coleção de livros, aí ele foi perdendo durante a vida, né? Isso não sobrou, né? Isso foi sendo
dizimado, isso não ficou com ele teve que se desfazer da grande coleção de livros que ele tinha. Ele tinha uma grande coleção de livros infantis, ele era um apaixonado, um estudioso de literatura infantil e tinha um carinho especial pela literatura infantil, colecionava livros infantis do século XIX, por exemplo, coisas raras, e essa biblioteca também foi perdida, né? Então, na verdade, quando a gente fala também de coleção, a gente tem que imaginar que é aquilo que sobrou, né? Porque é óbvio que quando o Benjamin teve que ir embora da Alemanha em 1933, ele deixou parte de toda a sua propriedade, que eram livros, para trás, né? Também ele colecionava obra de arte, tá? Mas menos, né? Muito menos do que livro, né? O famoso Ângelo Novos, que é do Paul Klee, que foi da coleção dele, que ele comprou, e foi um dos trabalhos que, enfim, ele conseguiu preservar, né? Que ele conseguiu levar, por exemplo, para a França. Oi? Desculpa te interromper, é que a gente teve uma queda na live, e aí eu só vou pedir para o Marcelo ver se ele consegue voltar. Bom, por que faz sentido também, né, apresentar esse pensamento de uma forma expositiva, né, porque o Benjamin, então, ele também foi um colecionador, né, e ele indicou, então, o modo como esses documentos que ele juntou ao longo dos anos deveria ser organizado nesse arquivo, né, ele fez algumas entradas, né, tem um mapa das entradas, possíveis entradas de organização desse arquivo. É um arquivo que não é convencional, que não segue a lógica arquivista, né, diremos assim, de classificação, né, na verdade é um arquivo que busca também lidar com uma inversão de uma lógica classificatória, né. E esse arquivo, então, hoje é formado de cadernos de anotações, manuscritos, fotografias, primeiras edições impressas, etc., né. E ele deveria ser apresentado para o leitor do futuro como um testemunho, então, de um momento histórico, que seu pensamento ajuda a decifrar e que, em certo sentido, ainda possui similaridade com o nosso. Por que a questão do arquivo, né? Então, diferentemente da ordenação eficaz e objetiva de um arquivo tradicional, o arquivo Walter Benjamin revela um sistema que o Benjamin vai chamar de constelacional, né? Que é a ideia de constelação, seguindo o que ele chama a lógica desse colecionador apaixonado, né, que era o próprio papel dele. Aliás, sendo um colecionador antes de tudo, o próprio pensamento benjaminiano reconstrói a filosofia como um tecido de relações indiretas entre citações, imagens e documentos, na forma de uma montagem que é típica das experiências vanguardistas do início do século XX. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no conjunto do pensamento Benjamin, né, que é um filósofo que nega a ideia de sistema, né, é um filósofo antissistema, né, que critica o conceito de sistema filosófico, né, mas então o que você coloca, né, de certa maneira, no lugar do sistema? O que a gente chama, então, dessa forma de exposição constelacional, a ideia de constelação, né, que para o Benjamin está muito relacionado, então, às experiências, né, às formas modernas de obra de arte, por exemplo, né, principalmente ligadas à vanguarda, né, que tem a ver com a ideia de montagem. A montagem é cinematográfica, mas a montagem fotográfica e também, principalmente, a montagem literária, tá? O caráter aberto e transdisciplinar de seu sistema, né, que seria esse sistema, então, constelacional, se é possível a gente pensar em sistema em relação ao pensamento do Benjamin, em que a história é compreendida como uma narrativa inacabada, que deve ser lida conforme a lógica da montagem de fragmentos e da interrupção, né? Porque é um sistema, para o Benjamin, o pensamento também é a interrupção, né? São os momentos de interrupção. É um dos traços mais marcantes e contemporâneos da sua filosofia. Então, assim como a gente pensa, né, vocês que estudam, provavelmente aí, as teses sobre o conceito de história, né, quando ele fala também, né, que a revolução, na verdade, que vem, que seria, então, a chegada do Messias, né, pensando na chave lá das teses sobre o conceito de história, né? Mas o que é aquilo para o Benjamin? É uma forma de interrupção da história, de interrupção do fluxo,
né, do fluxo cronológico, né, da história, do fluxo hegemônico da história, né. Então, a ideia de interrupção é muito importante no pensamento do Benjamin, de suspensão, né, de suspensão do tempo cronológico, né, mas é algo que não se diz respeito simplesmente a uma escrita da história, mas também a própria forma do pensamento, né? Ele diz que a reflexão filosófica, ela se dá também nos momentos de suspensão, né? Naqueles momentos onde a gente um pouco perde o sentido de uma narrativa também, de uma explicação, né? Bom, então as referências para pensar essa exposição foram, então, essas exposições que já ocorreram, né, do arquivo do Benjamin, em Berlim e Paris, em 2006 e 2011, respectivamente. Eu não fui nessas exposições, mas eu tenho os catálogos dessas exposições. E uma outra exposição que foi feita aí muito mais recentemente, em 2017, no museu, no Jewish Museum de Nova York, que é um museu bastante importante em Nova York, que foi uma exposição feita por um curador, que também é um curador, enfim, diríamos, muito importante aí, dos anos do século XXI, que é o Jens Hoffmann, né? E ele fez essa exposição chamada The Arcades, Contemporary Art and Walter Benjamin, que não era exatamente o que eu pensei para a exposição em São Paulo, mas a exposição do Jens Hoffmann, que vocês provavelmente conseguem acessar na internet, pensava a relação, então, de alguns temas, né, de todos os cadernos, de todos os folders, os dossiês, né, das obras das passagens, né, para cada dossiê, né, da obra das passagens, ele escolhia uma obra, um artista, né, um tipo de produção artística que conversava com aquele dossiê. Então, na verdade, era mais uma exposição da obra das passagens, não exatamente do arquivo do Benjamin. Mas é uma exposição bastante interessante, assim, que é uma experiência bastante interessante. Então, passando, para fazer, então, uma exposição, a gente tem que determinar alguns eixos temáticos. Então, os eixos temáticos que a gente pensou foram infância e jogo, né, partindo do pensamento do Benjamin, infância e jogo, memória e narração, modernidade, cidade e ruínas, montagem e história, colecionismo e fisionomia do mundo das coisas. E aí a ideia era pensar numa reflexão sobre um pensamento que se forma a partir de fontes imagéticas e no qual os conceitos, né, a ideia de conceito, se associa à ideia de imagem, né, porque é muito mais possível você falar da ideia de imagem, né, no pensamento do Benjamin, do que de conceito, né. As linguagens modernas, em suas diversas formas, também estão presentes, então a literária, fotográfica, publicitária, cinematográfica, radiofônica, e o pensamento filosófico. Então, como o pensamento filosófico também lidar com essas diversas linguagens modernas, né, que ainda são as nossas. Aqui, então, tem algumas imagens do arquivo, tem aí o link para vocês, se vocês quiserem acessar a página do arquivo. Então, esses signos aqui, são signos coloridos, né, que o próprio Benjamin criou para organizar a obra das passagens, né? Para cada dossiê, para cada folder, ele associava um desses signos. Tem um texto do professor Willy Bolle muito, muito interessante, né? Que tenta interpretar esses signos, as cores e as formas e o conteúdo de cada dossiê. Então, é bastante interessante, né? Então, para vocês verem, essa é um pouco a forma de organização, por exemplo, de um trabalho como a Obra das Passagens, que é um grande arquivo, né? A Obra das Passagens, que é uma obra inacabada, era uma obra feita basicamente de citações, que ele ficava anotando lá nos materiais que ele encontrava na Biblioteca Nacional, livros que estão lá até hoje, que a gente pode ler, os livros que ele leu, e que ele retirava essas citações, né, do seu contexto e colocava em outro contexto. E a intenção era, então, tira essa citação, né, esses trechos muito variados, tem de tudo, né, a Obra das Passagens é feita desde citações de guias de viagem de Paris até Nietzsche, né, até citações do Nietzsche. Então, é um material bastante variado nesse sentido, e a ideia, então, era, a partir dessas citações, fazer essa tal dessa fisionomia do século XIX, né?
a partir de uma montagem de citações, né? E aí, então, um pouco esses sinais aí coloridos seriam o Benjamin tentando organizar esse grande arquivo que também é a obra das passagens, né? Do outro lado, vocês veem que a primeira é a capa da primeira edição do Rua de Mão Única, que foi publicado em 28. O Benjamin foi bastante reconhecido como um grande escritor, né, na época dele. E vocês veem que isso é uma montagem, né, uma montagem de vanguarda feita por essa artista chamada Sasha Stone, que era amiga do Benjamin. Isso é um típico trabalho de montagem, fotomontagem dos anos 20, tá? Aqui mais algumas coisas interessantes, enfim, do arquivo. Aí, do lado esquerdo, vocês têm um artigo que foi publicado do Benjamin em vida, que é um artigo que ele escreve sobre os brinquedos russos, né? Então, ele colecionava brinquedos. Essa coleção também foi perdida, né? Óbvio, não ficou com ele. Ele teve que ir deixando, mas ele comprava brinquedos e colecionava brinquedos. Inclusive, quando ele vai para Moscou, ele fala, né? Tem uma parte toda do Diário de Moscou do Benjamin que ele fala dos brinquedos, enfim, ele compra esses brinquedos, né? Ele compra para o filho dele, mas ele compra para ele também, tá? Então, isso é muito interessante. Aí, então, é o texto publicação original, que ele mesmo guardou. E aí, aqui também tem um cartão postal, né? Também com brinquedos e anotação dele atrás, tá? Bom, as famosas fotos, né, que são fotos que são sempre publicadas junto com as obras da passagem, que são as fotos das galerias de Paris, das antigas galerias de Paris. Muitas dessas galerias hoje elas não existem mais. Passagens, então, tradução, né, passagem em francês quer dizer em português também galerias, são essas grandes galerias fechadas, que são essas ruas fechadas, né, com teto de vidro, na verdade, que são o protótipo dos nossos shopping centers, né, só que muito mais interessantes do que o nosso shopping center, e que quando o Benjamin vai escrever sobre essas galerias, é óbvio que essas galerias elas já estão em decadência, né, mas as galerias para o Benjamin, elas são a forma em si da cidade moderna, da mercadoria, né, é por isso que a passagem para ele, a ideia de passagem é uma imagem também, porque é a passagem de um século para o outro, né, do 19 para o 20, mas são as passagens do ponto de vista desse arquitetônico, né, são as passagens naquilo que determina o que é a cidade moderna, e a modernidade para o Benjamin, ela só existe na cidade, né, nessa cidade moderna, principalmente em Paris, né, é lá que ele vai analisar a questão da modernidade. Então, ele faz uma leitura da cidade também, como esse símbolo dessa modernidade, né? Mas sempre lembrando que quando o Benjamin está escrevendo, ele já está escrevendo isso do ponto de vista daquilo que a modernidade já está na sua decadência, né? Que é o começo do século XX, tá? A modernidade e seus sonhos também, né? Aquilo que ela imagina para si mesma. E aí, então, é uma foto de dessas publicações do arquivo, tá bom? Para quem tiver interesse em comprar, enfim, consultar. Bom, aí eu vou entrar aqui na parte dos artistas, para a gente, que é a parte que eu acho que pode ser mais legal para a gente ver. Então, aí eu fiz uma seleção de artistas com base um pouco nisso tudo. A ideia, então, ainda não tinha pensado como é que seria a expografia dessa exposição, mas a ideia é que, então, os documentos se mesclassem aos trabalhos dos artistas, tá? E vocês vão ver que são trabalhos também com mídias diversas, né? E aí eu fui pegando alguns trabalhos de alguns artistas que eu acho que, mesmo que não tenham nunca lido Benjamin ou nada disso, ou não façam uma citação direta do Benjamin, eu acho que são trabalhos que, de certa maneira, atualizam nesse sentido que eu estou chamando de lúdico, né, esses aspectos do pensamento do Benjamin. Então, a Marila Dardot, né, uma artista brasileira que mora em Lisboa, aí no México, né, ela fez esse trabalho chamado Leitor em 2017, onde ela morava em Lisboa, ela fez toda uma pesquisa nos arquivos, né, da Torre do Tombo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, né,
onde ela encontra relatórios e despachos emitidos pela Direção dos Serviços da Censura datilografados pela própria artista sobre o papel azul de 25 linhas, ou seja, da ditadura portuguesa, né? Então, ela pega, ela copia esses relatórios, esses despachos que foram emitidos pela censura, e essa censura é relacionada a livros, né, a publicação de livros. Então, é muito interessante, porque aí os censores, eles tinham que fazer, tipo, um relatório, né, justificando porque tal livro tinha que ser censurado, né. Só que, para isso, então, eles liam o livro, e aí eles tinham que, de certa maneira, resumir o livro. Muitos desses documentos, né, muito interessante, assim, quando a gente chega perto para ler, é que são quase... tem alguns censores que são mais sensíveis, e eles fazem um tipo de análise que é quase uma crítica literária a esses livros, e tem outros que você percebe que, bom, se você tem uma cena de sexo nesse livro, tem que ser censurado, né? Então, ela pegou, o que ela fez? Ela selecionou, né, os despachos mais interessantes, né, e ela mesmo datilografou, coloca nessas pastas, né, óbvio que são pastas de arquivo, e a gente vai na exposição, essas pastas estão na parede, e a gente consegue ler, então, é muito interessante esse trabalho, assim, e é grande, né, são muitos arquivos, são muitas páginas, né. Então, ela destaca em vermelho, a própria artista destaca em vermelho os trechos, expressões ou palavras numa série de pastas azuis, né, fruto de uma longa e exaustiva pesquisa nesse arquivo. Nesse trabalho, então, a palavra surge como uma matéria viva, como um lugar simbólico de resistência, de liberdade e subversão, né. Então, eu acho que é um trabalho que tem muito a ver, que trabalha exatamente com essa noção de arquivo, né, de a ideia de como um arquivo, no caso esse Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ele também pode ser, de certa maneira, reavivado, né, reanimado, né, eles saem, né, esses documentos saem daquele arquivo e vão, né, para o espaço público, de uma maneira também onde a artista, de certa maneira, está intervindo na maneira como ela vai expor esse arquivo. Então, eu vejo aí várias práticas que têm a ver com o pensamento do Benjamin. Mas a Madeline Dardot é uma artista que trabalha muito essa questão do arquivo, né, de pensar a arte como uma forma de arquivo, tá? O Matheus Rocha Pita, que também é um artista que eu acho bastante interessante, e esse trabalho, eu me deparei com esse trabalho, eu achei assim, impressionante, porque ele é de 2017, e ele é um trabalho que é um arquivo, né? O artista também, ele coleciona desde a adolescência uma série de recortes de jornais, em um arquivo que hoje tem cerca de 10 mil imagens. Uma seleção desse arquivo com fotos sobre as manifestações que ocorreram em diversas cidades do Brasil foi o ponto de partida para essa exposição, né? Então, a ideia, essa exposição já teve, esse trabalho existe, tem aqui a página da exposição, para quem se interessar. Então, também tem a ver com essa ideia de imagem, de arquivo, a possibilidade de você contar uma narrativa, né, de fatos históricos acontecidos a partir das imagens. Um outro projeto, essa artista, na verdade, a Manuela Costa Lima, que eu escolhi, muitos desses artistas eu escolhi ainda por alguns trabalhos, outros porque eu acho que os próprios artistas têm outros trabalhos, poderiam fazer trabalhos exclusivos para a exposição. Um dos trabalhos da Manuela que é bastante interessante e que eu acho que tem muito a ver também com esse pensamento benjaminiano, é um trabalho que ela fez como um trabalho de conclusão de curso para a FAO, né, ela é formada em arquitetura, e que é um trabalho de intervenção artística, que é esse projeto Correspondência, né, que foi uma ação no qual ela envia correspondências postais a pessoas que aparecem em imagens do Google Street View. Então, ela vai lá no Google Street View e ela fica, né, quando a gente fica lá no Google, tipo, navegando o mundo inteiro, né, não tem aquela forma de ver as imagens que você consegue ver a rua em tempo real ou coisa parecida. A Manuela fazia isso, ela faz isso, ela vai lá no Google, teoricamente nesse local, nessa plataforma onde tudo está, diríamos, classificado, quer dizer, como se a gente tivesse contato com o mundo inteiro por meio, né, dessas imagens, né, desse projeto. E aí ela vai lá, ela escolhe ruas, ela faz uma flanerie, diríamos assim,
exatamente a mesma Flanery, né, dos surrealistas, ela faz essa Flanery, diremos assim, dentro do Google, na Street View, e aí ela vai, o que ela vai achando interessante de uma maneira muito aleatória, né, as ruas que ela acha interessante, ela pega, tira um print dessas imagens, né, pega o endereço completo, porque você consegue pegar o endereço completo no Google e tal, e o que ela fazia? Mandava uma carta para essas casas. Uma carta mesmo, uma correspondência, como vocês estão vendo aí, né? E ela mandava a carta dizendo que, então, que mandava a imagem impressa com uma carta com uma apresentação, envelope avulso, endereçado, convidando aquela pessoa que morava naquela rua, né, para trocar correspondência com ela. Tá certo? Então, assim, você está saindo um pouco da ideia desse mundo virtual e indo para o mundo, né, real. Ela chegou a mandar cerca de 500 cartas para o mundo inteiro, né? Elas foram enviadas, assim, do Brasil ao Alasca, tá? E ela conseguiu obter, para vocês terem uma ideia, 8 respostas apenas. Só 8 pessoas responderam para ela, né? E uma grande quantidade de envelopes foi devolvido pelos correios, ou seja, essas casas são vazias, não tem mais ninguém lá. Então, esse projeto deu origem a um livro de artista, né, que é esse que a gente vê aqui embaixo, né, que é um livro de artista que, enfim, ele vende, né, o objeto em si, a obra em si, então, é esse livro de artista, onde ela organizou todas essas imagens. Você vai abrindo esse livro e você vai encontrando as imagens, o que ela mandou, a maior parte das correspondências, então, ficaram sem respostas, né, e também aquelas que foram respondidas, né, inclusive pessoas que super entraram na onda, na brincadeira dela, no projeto dela, e começaram a trocar a correspondência com ela, né, então, isso é muito interessante. Esse projeto deu origem a esse livro, que são esses facsímiles desses envelopes, também com as mensagens, e a gente vai abrindo, na verdade, né, esses envelopes também ao longo da hora, quando a gente vai virando o livro. Então, essa experiência do livro busca partilhar essa experiência tátil das surpresas vividas pelos artistas ao longo do processo. Aqui tem uma exposição, né, aqui, na verdade, é uma exposição que ela fez com um projeto, então você tem um livro pronto, e aqui você tem as cartas, alguma seleção de cartas, imagens e respostas que ela recebeu, tá? Então, isso eu acho muito, assim, interessante, pensar também essa questão da cidade, né, da Flanery, é interessante. E aí, essa outra escultura da Manuela também, porque a Manuela é uma artista ela é uma artista caminhante, diremos assim, ela é uma artista flaner, e ela tem um ateliê no Brás, em São Paulo, ela gosta muito dessa região, você sabe que é uma região muito popular, não é uma região comum da ateliê, porque é uma região muito comercial, e a Manuela mora relativamente longe dessa região, mas ela vai a pé todo dia para o ateliê, e porque ela gosta, porque ela é uma caminhante, e ela vai pegando coisas, a poesia do Baudelaire, né? Então, essa ideia do artista como um trapeiro, e ela vai pegando, então, esse material, e aí o que ela fez, uma das esculturas foi essa, que ela fez com esse material todo que ela vai pegando na rua, que a gente considera, teoricamente, lixo, né? Então, é um pouco o trabalho da Manuela. Thaisa, desculpa. Oi. Só para dizer que a conta não está exata por conta dos minutinhos que a gente parou, mas acredito que em uns 10 minutinhos, se você puder concluir. Tá, eu já estou indo, eu já estou acabando, então eu vou mostrar só mais. Então, o Thiago do Trabalho Honório, eu gosto muito do trabalho do Thiago Honório em geral, eu peguei uma imagem desse trabalho especificamente, porque aí esse trabalho me remete muito à questão do século XIX, a ideia de fetiche da mercadoria, o que também a questão do colecionador tem a ver com a ideia de fetiche da mercadoria, e todos esses conceitos são muito importantes para o Benjamin, né? Então, na verdade, é um conjunto, chama Prêt-à-Porter, esse trabalho, e ele é um conjunto de estojos e mostruários vazios de diferentes formatos, dimensões e procedências, francesa, inglesa, italiana, americana, japonesa, enfim, dos séculos 19, 20 e 21, que o artista compra, em geral, usado, né, são caixas, né, usadas enfim, caixas para o maior, objetos os mais diferentes possíveis, né, são esses estojos, né,
E que depois, então, ele expõe dessa forma, ele junta tudo isso, né, numa fileira e expõe, sim, só o estojo sem o que está dentro, né. E aí, enfim, a gente pode fazer várias leituras sobre isso, né, a ideia também de que essas mercadorias exclusivas de luxo, né, que já existiam no século XIX, né, elas eram tratadas como joias que vinham em estojos, né. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma fotografia, um daguerreótipo de vidro, né, que antes de você ter a revelação em papel, você tinha os daguerreótipos de vidro, né, onde você revelava as imagens, né. Esses daguerreótipos de vidro, eles eram guardados em estojos como esse, né. O Benjamin se remete a isso, né, essa ideia da joia, né, dessas mercadorias que eram tratadas como joias, né. Então, ele faz esse trabalho que eu acho, assim, visualmente, deu muito certo, é um trabalho que dá muito certo visualmente e que tem toda essa questão dessa referência, né, da mercadoria, das relações de troca, enfim. A Marina Camargo, eu peguei um pouco também o trabalho da Marina. A Marina é uma artista que mora na Alemanha, ela é do Rio Grande do Sul, e ela trabalha muito com a questão também da cidade, né, de você mapear a cidade, apesar a partir de de uma outra lógica, né? Então você se olhar para a cidade também a partir de uma outra lógica, que era um pouco exatamente isso que o Benjamin também propunha, né? Então isso se chama uma história das cidades, são cartões postais de cidades turísticas recortados, né? E onde ela extrai então os referenciais arquitetônicos, né? Depois ela replica aqui nessa forma negra, né? Mas a Marina tem muitos, eu deixo a página da Marina para vocês, porque ela tem muitos trabalhos relativos a essa ideia de uma reconstrução de novos mapas da cidade, né? E que tem a ver mesmo com essa ideia um pouco surrealista, benjaminiana surrealista, de releitura da cidade. E a cidade também como uma forma a possibilidade de você fazer uma reflexão filosófica a partir das cidades. Alice Miceli é uma artista que trabalha muito também com a questão do arquivo, da reconstituição dos fatos históricos, né? Ela tem esse trabalho bastante importante que chama Chernobyl. Ele, se não me engano, já foi exposto numa Bienal em São Paulo, onde ela realiza essas viagens investigativas e pesquisas históricas para mapear as manifestações virtuais, físicas e culturais dos traumatismos infligidos nas paisagens sociais e naturais. Então, ela foi até a cidade, né? E ela faz um trabalho, inclusive aí ela está medindo ainda o nível de radiação que existe na cidade ainda. Então, aí ela faz todo um filme sobre essas investigações que ela, nesses locais que foram destruídos, né? Locais onde, enfim, como essa cidade, né? Que simplesmente foi destruída a partir de um acidente nuclear e que está lá, né? Que as ruínas estão lá, na verdade. As pessoas simplesmente tiveram que abandonar a cidade, né? Então ela vai lá nessas cidades e tenta reconstituir um pouco esses eventos, né? E cria filmes a partir disso. A Laís Mirra, que é uma artista, não é exatamente esse trabalho que eu pensei, mas artista brasileira, esse trabalho é um trabalho que ela expôs na Bienal, de 2016, mas a Laís é uma artista que trabalha muito com essa questão das ruínas também, né, de pensar a memória, pensar a questão da modernidade, principalmente da modernidade no Brasil, a partir das ruínas, a partir também de seus elementos arquitetônicos. Então, aí, ela coloca, né, ela empilha aí nessa forma, né, nessas esculturas, né, os diversos materiais construtivos das casas brasileiras, né? Então, um pouco assim, discutindo com essa questão da arquitetura moderna ali, do prédio do Niemeyer, né? Mas a Laís Mirra era uma artista que provavelmente eu pediria para ela fazer alguma coisa, né? Bom, é isso. Teriam outros artistas, mas eu vou falar eu só selecionei esses, teriam outros artistas que eu poderia incluir aí, mas aí para a gente abrir para questões. Eu vou minimizar aqui, tá? Obrigada, Thaisa, pela fala, foi ótimo. Muitas questões, me suscitou muitas questões. Bom, primeiro eu vou dar uma olhada. Eu estava acompanhando aqui pelo chat, por enquanto não apareceu perguntas.
Não sei se o pessoal do Cafil teria alguma para enviar. Eu tenho algumas questões, mas gostaria de abrir para quem quiser falar primeiro. Fique à vontade para se manifestar pelo microfone ou por escrito também. Se tiver alguma pergunta no YouTube também quiserem me mandar, eu posso ler. Bom, por enquanto não tem perguntas no YouTube. Tá. Bom, eu vou começar com uma pergunta inicial, então, só para a gente começar a conversa. E aí, quem tiver alguma curiosidade ou quiser contribuir com o debate também, né? A gente tá só com a professora Thais, então acho que a gente pode fazer uma conversa, né? Uhum. E, bom, primeiro de tudo, pelo que eu entendi, Thais, da sua proposta da exposição, seria propor talvez uma correspondência, né, entre o pensamento do Benjamin e artistas brasileiros. Mas me veio a curiosidade de saber se, primeiro, se algum desses artistas se declara explicitamente como tributários do pensamento do Benjamin. Também se, pensando muito naquele movimento da influência da contracultura dos anos 60 e 70, já ouvi dizer que o pensamento do Marcuse teve muita influência, né? E se você saberia dizer se acredita que o Benjamin teve esse alcance também, a obra dele, principalmente no Brasil e nos movimentos artísticos no Brasil. E também, se sim, se existe alguma influência no sentido da formação desses artistas, né? Como que se dá o contato dos artistas com a filosofia e como isso faz parte, né, da construção da obra deles, já que você tem tanto contato, né, com os artistas, me veio essa curiosidade, porque a gente está tão dentro da filosofia que para mim é difícil até imaginar como os artistas lidam com a filosofia e como eles podem criar a partir disso. Então, Ju, não, assim, na verdade, bom, a Laís Mirra, por exemplo, eu sei que, eu acho assim que os artistas, muitos leem filosofia, óbvio, assim, não exatamente da mesma maneira como a gente lê filosofia, né, porque eles não vão se tornar especialistas em filosofia, eles não precisam ler da mesma forma, inclusive muitos são formados em filosofia, ou tiveram como a primeira opção na carreira deles a filosofia, por exemplo, o Nuno Ramos, que é um artista muito conhecido, e ele, na verdade, a única faculdade que ele fez, uma parte que ele também não terminou, foi filosofia na USP, né? Mas, assim, eu acho assim que não, assim, eu não sei se esses artistas que eu selecionei para vocês, a única que eu tenho certeza que leu o Benjamin foi a Laís Mirra, porque, inclusive, ela escreveu um texto sobre. Mas, assim, eu acho que o interessante é a gente pensar, né, eu acho que muitos podem ter lido, tem artistas que são mais teóricos também, tem artistas que são menos teóricos, a gente sabe também, boa parte da arte é feita por intuição, então, não é assim, eu acho que o bacana é isso, assim, não é que o artista lê o pensamento do Benjamin e aplicou aquilo, não, né, é que, de uma certa maneira, muito mais intuitiva, né, eles chegam, eles colocam questionamentos que se aproximam muito da filosofia do Benjamin. Então, acho que a ideia um pouco era aproximar nesse sentido que o Benjamin trabalha com a questão das semelhanças, né, que é muito mais essa ideia de há coisas que acontecem que tem a tal das semelhanças não sensíveis, né, mas não necessariamente que esses artistas intencionalmente leram Benjamin, nada disso, eu não sei, realmente, assim, a Laís Mirra eu sei que leu, né, mas a Laís Mirra também é uma artista que ela tem uma atividade acadêmica, ela fez mestrado, acho que vai tentar fazer doutorado, enfim, ela tem uma atividade mais acadêmica, assim, então ela leu, sim. Agora, a Marina também provavelmente deve ter lido, a Manuela já não sei, acho que não, né, nunca perguntei para ela. Enfim, não, isso não foi muito um critério, na verdade. O critério foi um pouco pensar, né, olhar para esses trabalhos, né, e ver como é que esses trabalhos, né, para mim, o Tiago Honório é um artista que eu sei que lê muito Benjamin, né, mas o Tiago Honório também é um artista que está numa situação que ele é professor, então ele dá muita aula de teoria, então ele precisa, né, preparar a aula, tal, então ele lê muito Benjamin, mas nesses trabalhos não existe uma referência deles direto, né, ao Benjamin. Eles também não pensam o Benjamin como uma forma de explicar o trabalho deles.
E eu também não é muito isso que eu estava pensando em fazer. O que eu pensei exatamente em fazer é mostrar como é que questões que foram colocadas ali por aquele filósofo, tá certo? No começo do século XX, que morreu tão cedo e há tanto tempo, né? Elas estão sendo, de certa maneira, repensadas, atualizadas, né? A partir de outras mídias, que não simplesmente a do comentário filosófico, né? Porque é um pouco isso, eles não estão fazendo comentário filosófico, é diferente, né? Do que nosso trabalho, do que a gente faz. Eles fazem isso a partir da linguagem artística, né? Então, isso que eu acho muito interessante, assim, que eu queria um pouco mostrar, assim, expor, né? Queria que a exposição tivesse esse lado que eu estou chamando de lúdico mesmo. Acho que as relações, como as relações se dão, elas se dão muito mais por essa questão da semelhança do lúdico do que teoricamente mesmo, né? Tipo assim, eles não estão discutindo teoricamente o beijo, mas é muito mais essa ideia dessa relação lúdica, né, de estabelecer uma relação lúdica entre essas obras e o pensamento dele. Sobre a questão da influência do Benjamin nos artistas no Brasil, eu acho que não teve não, Ju, assim, o Marcuse, eu acho que teve uma influência muito para a arte, para a contracultura, né, em geral, principalmente nos Estados Unidos, e aí para toda a arte que foi feita na contracultura, né, na época da contracultura, então muitas dessas artistas que hoje são as artistas que a gente vê como as feministas, né, nos anos 70, né, então aquilo acho que teve muita influência, né, não saberia dizer o quanto também de influência direta o Marcuse teve, mas a gente sabe que o Marcuse foi muito importante, né, era algo que reunia um pouco tanto os artistas como a crítica, era mais a fenomenologia e o Merleau-Ponty, né? Na época, nos anos 50, com os neoconcretistas. Não, então eu acho que o único, assim, que um movimento artístico no Brasil que teve uma relação assim mais explícita com a filosofia foi o neoconcretismo com o Merleau-Ponty, né? Mas assim, não acho que não tenha nenhum outro movimento que tenha tido, assim, diríamos assim, que eu me lembre agora, né? Assim, um filósofo, uma filosofia, onde a filosofia né, se tornou algo, não. Eu acho que a fenomenologia, gente, no começo do século XX, nos artistas dos anos 40, eu acho que no caso dos neoconcretistas, o Merleau-Ponty, né, fenomenologia francesa, mas também o Heidegger, aqui em São Paulo, né, existe já todo um grupo de escritores, a gente sabe, e de artistas, que liam muito Heidegger também. Bom, eu acho que esse tema coincidiu, né, de ter a ver com uma pergunta que a Marcela me enviou, ela não mandou aqui no chat, mas ela me mandou por mensagem, e eu vou ler, então, a mensagem da Marcela Hugo. Então, a Marcela diz assim, ela gostaria de fazer uma pergunta, mas não é estritamente ligada ao Benjamin, né? Na verdade, sobre a relação entre a filosofia e as outras áreas. Penso muito sobre a recepção por parte da filosofia da academia, da experiência artística, como também mote de perguntas para a filosofia. Quero dizer, você acredita que ainda há na academia uma certa resistência em validar o conhecimento artístico de igual para igual com a filosofia? Porque normalmente, quando se fala em interdisciplinariedade, filosofia com as outras artes, né? O que me parece ainda é uma certa hierarquia dos campos de conhecimento, não de igual para igual. O que você, Thaisa, pensa sobre isso? Nossa, Marcela diretamente de Paris fazendo uma pergunta. Marcela, o que eu penso sobre isso? Eu acho que eu acho que só posso falar da nossa experiência, né, do Brasil, assim, porque eu acho que você está em Paris, você está num curso
que provavelmente não existe nada parecido com o curso que você está fazendo aqui, é algo parecido a esse curso que você está fazendo aí aqui no Brasil, né? Eu acho, sim, que no Brasil a gente tem uma dificuldade de pensar essa questão da interdisciplinaridade, sim, né, no campo da filosofia. Ó, ela está falando que não existe mesmo, né, porque eu acho assim, que na França, né, você tem, muito mais estabelecido, de certa maneira, essas trocas, né, entre psicanálise, arte e filosofia, né, onde eu acho que o pensamento, onde eu acho que assim, o trabalho do artista é visto como uma forma de reflexão, né? Não quer dizer assim, o trabalho do artista ele vai ser uma forma de reflexão que não é exatamente a forma de reflexão filosófica, porque ele se dá a partir de uma outra linguagem, né? E a filosofia tem como linguagem a escrita, né? A gente, né, não pode, é o pensamento escrito, né? Tem a ver com a linguagem, com a escrita enfim, com a palavra, né, e as artes lidam com outras formas de linguagem. Então, eu particularmente acredito que é possível você pensar na ideia de reflexão a partir de qualquer objeto artístico, né. Eu acho que isso é um pouco que determina a especificidade do campo da estética dentro da filosofia, né, é a possibilidade de você reconhecer, né, nas obras de arte, né, uma forma de reflexão. Né? Então, assim, o fato de eu me dedicar também à crítica de arte, achar que a crítica de arte é algo importante, tem a ver com isso também, o fato de que eu acredito que as obras de arte, elas refletem, né? E elas não é que elas refletem, elas não ilustram um pensamento, elas têm uma forma específica de reflexão, né? Eu acho que o Benjamin também acreditava muito nisso. Não é à toa que uma das atividades dele era como crítico da cultura, como crítico de arte, né? Porque ele acreditava que aí também poderia estar a forma de reflexão. Então, assim, agora, eu acho que no Brasil, sim, a gente tem uma... Então, no Brasil, eu só queria dizer, Marcela, que no Brasil eu acho que não existe essa interdisciplinaridade, assim, que a gente precisa um pouco buscar isso. Buscar essas relações, entendeu? E mesmo isso que você está falando da questão da hierarquia, né, do saber, da filosofia ainda, bom, um pouco se colocar então como superior a um pensamento, uma reflexão que a partir da obra de arte, eu acho que se dá também, talvez por conta de um certo desconhecimento, né, da filosofia em relação às artes, né? Eu acho que a gente tem uma questão aí que enfim, eu acho que em geral assim a gente já entra, né? A gente já tem uma formação, na verdade. Isso não é uma questão também só que tem a ver com a formação nossa formação na filosofia, mas o fato de que a gente tem uma formação cultural muito ruim no Brasil, né? Assim, a gente não dá a devida importância à cultura. Socialmente, a gente não dá importância à cultura, tá certo? Então, em geral, assim, a gente já chega na universidade com muitos déficits, assim, de conhecimento, né? A gente não valoriza a experiência estética no Brasil em geral, né? A gente não valoriza o contato com a cultura, né? É uma coisa impressionante isso, porque a gente é um país que tem uma cultura extremamente rica e a gente realmente não sabe valorizar isso. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque eu acho que é muito diferente uma pessoa na França, que cresce na França, o que é totalmente também diferente dos Estados Unidos, aí é outra coisa, mas na França particularmente, né, onde essa interdisciplinaridade me parece bastante forte, mas por quê? Porque também, assim, existe, né, uma forma de educação francesa que é muito voltada para a cultura, para a valorização da cultura. Isso é real, assim, é uma verdade, né? Então, assim, eu acho que são vários fatores aí, que eu acho que a gente é isso, a gente não tem muito também, a gente não valoriza a cultura como um âmbito, assim, de conhecimento no Brasil, né? A cultura no Brasil parece uma coisa, assim, quase espontânea, né? Assim, nós somos muito criativos, né? É uma coisa, assim, espontânea, como a gente não dá o devido valor, né? Para o que significa ter uma cultura tão rica, né? E como essa cultura, na verdade, ela é objeto de conhecimento. E, assim, é óbvio que outras áreas, como antropologia, sociologia, eu acho que
estão mais abertas para isso do que, inclusive, a filosofia, né? A filosofia realmente acho que precisa se abrir um pouco para a própria cultura brasileira e para a própria cultura enfim, eu acho que talvez, sabe, falar mais disso nos nossos cursos de graduação, né, pensar em disciplinas que possam trazer esse caráter interdisciplinar, né, para os alunos, eu acho uma coisa importante a ser feita, né, mesmo porque a gente percebe que tudo é cultura, né, gente, e esse ataque todo que se faz à filosofia se dá por um completo desconhecimento do que a gente faz e pelo fato de que a gente não consegue ter uma intervenção cultural, né? A gente não se coloca culturalmente no Brasil. Então, qualquer youtuber que chega aí e fala qualquer coisa sobre o que a gente faz acaba virando aquilo que a gente é, né? Mas por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de se colocar no âmbito da cultura, que é o âmbito da gente vive, tudo é cultura, né? Não existe sociedade sem cultura, tá certo? E a filosofia faz parte de uma cultura também, uma cultura específica, né? Então, nós não estamos fora disso, a gente está dentro disso, né? Então, eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de consciência de que a gente está dentro disso, né? Que a gente faz parte disso, que a gente não é um além disso, a gente não está numa torre de marfim, entendeu? A gente não veio da Grécia diretamente para o Brasil, né? A gente tem uma especificidade, né? Assim, enquanto comunidade filosófica neste país, né? Então, enfim, eu acho que é um debate que a gente falha. Eu acho que a gente como, né, assim, estudiosos de filosofia, a gente anda, acho que no meu entender, falhando um pouco nesse debate, né, nessa relação com o âmbito da cultura, até de se colocar, né, nesse âmbito. É verdade. Thaisa, tem uma manifestação de pergunta no chat. Denizar, gostaria de falar pelo microfone. Tá bom, gente. Bom dia, né, professora, sou estudante do curso de filosofia, e a minha questão é sobre o início da sua fala, que você disse que é necessário ter uma abordagem interdisciplinar, né, e eu queria entender um pouco qual é a sua perspectiva em relação a isso, né. Vou dar um exemplo: nas ciências sociais, os estudantes precisa fazer 3 disciplinas na filosofia, na história, tem que fazer disciplina na geografia, ou seja, precisa fazer disciplina na faculdade de educação. E a título de experiência, eu sou das ciências sociais, eu vim para a filosofia justamente porque eu fui obrigado pelas ciências sociais a fazer alguns cursos de filosofia, e eu descobri, achei legal. Mas eu queria entender um pouco, assim, uma reformulação no currículo, o que exatamente você disse no início, que eu achei bem interessante, que agora você parece retomar isso de modo tímido. Obrigado. Tá. Então, Denizar, olha, eu vou te falar assim, eu estou há 5 anos na Unicamp, né, só para vocês entenderem. Então, eu sou professora relativamente recente na graduação na Unicamp. Eu fiz toda a minha formação na USP, mas a formação na USP não difere da formação na Unicamp, né? A grade é muito parecida de disciplinas, mas o que você falou é fato, né? Enfim, os alunos de ciências sociais são obrigados a fazer uma disciplina na filosofia, né? Em outras áreas, e realmente a filosofia não tem essa obrigatoriedade. A gente está começando, como eu disse para vocês, eu sou nova, né? Mas eu, junto com o professor Rafael e com alguns outros professores, até por conta de uma exigência da própria reitoria da Unicamp, né? A gente está começando um processo de discussão da grade curricular. E aí eu acho que essa questão da interdisciplinaridade vai aparecer de uma maneira bastante forte, né? Primeiro porque eu acho, gente, porque a gente tem que avaliar também, né, um pouco pensando no futuro, né, desse curso e no futuro do que é fazer filosofia, né?
qual é a forma de atuação, né, de alguém que faz filosofia, né, quais são as possibilidades de atuação, né, e eu acho que a gente necessita ampliar um pouco para vocês essas formas de atuação. Então, uma das questões que a gente pensa, não sei se a gente vai poder, a gente conseguiria mexer na grade, né, por exemplo, do curso, certo? Incluir uma disciplina obrigatória na sociologia, na antropologia, ou na letras, enfim. Mas uma das coisas que a gente está discutindo é tentar fazer na filosofia o que já é feito, por exemplo, no curso de História, que são as possibilidades dos alunos cursarem as ênfases durante o curso. Então, por exemplo, no curso de História da Unicamp, vou dar um exemplo, os alunos que fazem História, eles podem, além de fazer o currículo normal, eles podem, então, fazer essa ênfase, né, em História da Arte. Essa ênfase na História da Arte, né, supõe que o aluno tem que fazer tantas disciplinas obrigatórias voltadas, né, para a formação em História da Arte, né. O que a gente está pensando na filosofia é algo um pouco parecido, né? Então, por exemplo, fazer ênfases, né, dentro da filosofia. Então, uma das ênfases possíveis seria essa, de fazer uma ênfase dentro da filosofia que reúna estética, história da arte e teoria da arte, né? E aí a gente, óbvio, teria que fazer se juntar com professores de outros departamentos, né? E dizer, bom, para os nossos alunos, se você quiser ter essa ênfase, você vai ter que fazer tais e tais disciplinas em outros departamentos para poder ter a ênfase, né? Então, eu acho que isso é um caminho possível, né, para a gente tentar começar a forçar uma certa interdisciplinaridade para os alunos, mas de uma maneira também que seja formalizada, né, porque o aluno que fizer essas disciplinas, ele vai ganhar essa ênfase lá no diploma dele, né. Isso vai ficar marcado no diploma, né. Então, eu acho que a gente está no momento exato que a gente está pensando, discutindo sobre isso. E, na verdade, eu acho que seria muito interessante para nós, no futuro próximo, e se Deus quiser, quando a gente pudesse encontrar de forma presencial, conversar com os alunos, conversar com vocês sobre isso, né? Saber um pouco de vocês, como é que vocês estão vendo, né, essa graduação, o que vocês acham que é preciso mudar, né, assim, entender também um pouco o que vocês pensam como uma perspectiva de atuação de vocês, profissional. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente está começando a fazer agora, né, o quanto a gente vai conseguir colocar ela em prática, né, o quão rapidamente a gente vai conseguir colocar isso em prática, eu já não sei. Mas que tem uma parte dos professores que está atento para isso, é real, tá? Eu, por exemplo, quando fiz a graduação, eu tinha um número muito grande de disciplinas optativas na época que eu podia fazer. Então, eu fiz todas as minhas disciplinas optativas fora da filosofia. Então, eu fiz teoria literária, fiz sociologia da arte, fiz história da arte, né? Então, eu fiz isso, mas eu fiz, na minha época, por minha vontade própria, porque eu já tinha essa intenção de ter uma formação interdisciplinar. A ideia um pouco seria fazer algo parecido, mas que seja formalizado, né? Formalizado pelo próprio curso de filosofia, né? Então, é um pouco isso, Denise, é onde nós estamos, assim, neste momento, nas nossas negociações. Era uma coisa que a gente teria, assim, que a gente começou a discutir já faz o ano passado, mas esse ano, também por conta da pandemia, ficou inviável, né, realizar qualquer tipo de contato também com professores de outros departamentos. Então, enfim, eu acho que a gente só vai poder voltar a essa discussão mesmo quando acabar a pandemia, a gente poder voltar presencialmente. Mas é isso. Obrigada, Thaisa. Vou passar a palavra, então, para a Renata, que ela também tem perguntas. Tá bom. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, e eu vou tentar relacionar elas com as coisas que o pessoal já perguntou. A primeira é voltar lá no começo da sua apresentação, que você falou sobre o que os estudantes que estão começando a estudar a teoria crítica têm que enfrentar, que, na sua opinião, é
interdisciplinaridade. E aí eu me lembrei de algumas ocasiões que eu assisti uma palestra do professor Marcos Nobre em sala também, eu me lembro dele ter falado que, na opinião dele, nos últimos 30 anos, que a teoria crítica se distanciou de analisar os acontecimentos a partir do conceito de dominação. E isso cada vez mais tem ficado evidente no capitalismo, né? E aí eu faço uma relação aqui com alguns textos que o Benjamin escreveu, por exemplo, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que ele critica muito isso, ele critica como a sociedade passa a olhar a produção cultural e a arte no geral com a ascensão do capitalismo, né? E aí eu relaciono isso com a pergunta da Marcela e o que você comentou sobre o brasileiro não ter uma... como se fosse uma espécie de intuição artística, alguma coisa assim, quando a gente fala da educação mais ordinária, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse... Enfim, se eu não corresse atrás, eu não teria muita bagagem de história da arte, não teria não saberia como acessar a produção cultural e o pensamento de arte e tudo mais. E aí a segunda pergunta, o segundo momento da minha pergunta é como que os estudantes podem, como você falou, sair dos muros da academia, sendo que a gente está começando esse momento agora. Como que a gente pode exteriorizar esse conhecimento? Acho que esse evento foi pensado por 5, 6 estudantes para isso. Assim, a gente percebeu que a gente está num ótimo momento de acessar mais pessoas, de reproduzir o que acontece na academia, né? E o terceiro momento qual que é a relação da filosofia, da estética, do pensamento artístico filosófico com o fazer arte em si? Porque eu fico muito curiosa, assim, muitas vezes eu não estudo estética, estou começando agora, por interesse próprio, e me parece que são coisas muito distantes, assim, às vezes, sabe? Quando eu estou lendo algum texto do Benjamin, por exemplo, parece que eu estou falando... a filosofia se apresenta, assim, um pouco, né? Como uma coisa muito, muito distante da realidade, e eu queria entender como que a gente pensa a arte, pensa a produção cultural e faz arte. Uhum. Não, Renata, eu vou começar pelo final da sua questão, das suas questões. Bom, é engraçado você comentar isso do Benjamin, que quando você lê Benjamin, você sente que ele está falando de um lugar muito distanciado, porque eu me lembro que a primeira vez que eu li um texto do Benjamin, para vocês terem uma ideia, não foi dentro do curso de filosofia, porque quando eu fiz filosofia, tinha uma professora que dava Benjamin na graduação, que é o Gara Matos, numa disciplina chamada Teoria das Ciências Humanas, que é uma disciplina que vocês nem têm aqui, a gente não tem essa disciplina na Unicamp, e que é, em geral, a disciplina onde a gente estuda a teoria crítica lá na USP, né? Pelo menos era na minha época. Há muitos tempos, mais de 20 anos atrás. Ela dava, o Gara Matos dava Benjamin, mas assim, ela dava sempre junto com outros filósofos, né? O Adorno, o Horkheimer, então nunca foi também só um curso sobre o Benjamin. E era um curso mais voltado para a questão da política, né? Da filosofia política. Filosofia da história e filosofia política. E assim, a primeira vez que eu li um Benjamin foi num curso que eu fazia de História da Arte, na ECA, um curso que eu fazia sobre vanguardas, né? Então, vanguardas do século XX, as vanguardas históricas, e surrealismo, a gente tinha que escolher uma das vanguardas para fazer um trabalho, e eu resolvi fazer sobre o surrealismo, porque eu sempre gostei muito do surrealismo, exatamente porque eu acho que o surrealismo é um movimento artístico que se aproxima muito, né, de várias outras áreas do conhecimento, como a psicanálise, né? Não existiria o surrealismo se não houvesse o Freud, se não houvesse a descoberta do inconsciente,
né? Então, o surrealismo é um movimento artístico que é um movimento, na verdade, quase filosófico, né? Eu acredito. Né? Ele não é só um movimento artístico, né? Então, foi um movimento que sempre me interessou muito, o surrealismo. E aí, caiu na minha mão o texto do Benjamin sobre o surrealismo. E aí eu me encontrei, porque o texto do Benjamin sobre o surrealismo fala exatamente isso, né? De que o surrealismo não é simplesmente um movimento filosófico, né? Ele era para o Benjamin o surrealismo quase um movimento revolucionário, né? E o pensamento do Benjamin é muito marcado pelo surrealismo. E aí eu percebi que era possível, né, você trabalhar com um filósofo, né, com alguém que vinha, né, da área da filosofia, como um Benjamin, né, que trabalhava com conceitos filosóficos, né, e pensando a arte e a cultura, né. Então é engraçado você falar isso, porque foi nesse momento exato que eu resolvi que eu ia estudar o Walter Benjamin, quando eu li esse texto e falei, bom, esse filósofo aqui é um filósofo que está falando de algo que me é também presente, que me veio pelo âmbito da arte e da cultura, né? São duas, é um local onde eu posso associar as duas coisas, tanto os movimentos artísticos como a filosofia. Então, assim, na verdade, eu não acho que seja distante. Eu não acho que o pensamento filosófico seja distante da reflexão da arte. Eu acho que é muito a maneira como a gente tende a ler a filosofia, né? Que faz com que elas pareça algo completamente descolado da nossa vida e da nossa realidade, né? Eu acho que precisa de um esforço um pouco, né, para você, quer dizer, quando o Benjamin está falando do texto da obra de arte, é um texto que ele está falando sobre a arte contemporânea dele. É óbvio que para a gente perceber isso, a gente vai ter que tentar ir lá ver qual era a arte que ele estava falando, quais eram os debates artísticos que estavam acontecendo na época que ele escreveu o texto, né? Mas o texto do Benjamin, esse texto em particular que você citou, ele também é um texto de intervenção cultural. Ele não é um texto que é feito para ser lido dentro da academia, né? Não é, nunca foi. Ele sempre quis, inclusive, publicar esse texto, ele queria publicar esse texto na União Soviética, porque ele achava que esse texto ia ter uma ressonância muito grande na União Soviética. Por quê? Porque era a forma como a União Soviética estava começando a reorganizar a sua produção cultural. Então, assim, ele estava fazendo diálogos que eram diálogos muito contemporâneos. É que a forma, às vezes, como a gente lê isso hoje em dia, parece que são textos completamente descolados do mundo, e não são, né? Então, assim, eu acho que é um esforço mesmo, né, de leitura, da gente perceber como é que cada também filósofo, né, está relacionado com o seu tempo histórico, né? Como isso é importante também quando você lê filosofia. Não é? É importante você fazer a leitura estrutural, conceitual, dominar a linguagem filosófica, que é um pouco o que a gente faz dentro da filosofia, é importante. Mas também eu acho importante a gente perceber que cada filósofo escrevia numa determinada época, num determinado contexto cultural, né? E que o pensamento dele está inserido nessa época, nesse contexto cultural, tá? Então, enfim, aí, enfim, um esforço de metodologia mesmo, de abordagem, né? Então, essa é uma questão, Renata. Não sei se eu te respondi. Você quer me falar? Acho que sim. A segunda questão, olha, Renata, é uma discussão, eu não sei muito bem, acho que a gente podia sentar no café e conversar sobre isso longamente, né? Acho que eu teria algumas ideias para dar. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho assim que fazer eventos, por exemplo, né? Eu me lembro de coisa. Eu senti isso que você está falando, que vocês têm essa vontade de exteriorização, né? De um pouco fazer aquilo que vocês fazem dentro da academia, levar para fora, ou, enfim, né? Fazer um movimento de conversa, né? Com o exterior. Eu também sentia muito isso quando eu fazia graduação em filosofia, né? E aí eu tinha um grupo de alunos, amigos, enfim, na FEFELESH, que também tinha um pouco essa impressão. O que a gente fez, assim, a gente acabou criando um grupo e a gente, eventualmente, fazia uns eventos. E eu me lembro que a gente fez uma vez um evento
que foi uma loucura, porque a gente tinha também essa impressão de que a filosofia estava completamente distante do debate cultural, né? E em 1998, teve uma grande exposição, a Bienal de São Paulo, a 24ª Bienal, vocês provavelmente eram todos crianças nessa, que foi a famosa Bienal da Antropofagia, né? E que foi, assim, que suscitou, assim, um debate muito grande no Brasil, né? No universo cultural brasileiro, porque, enfim, o conceito de antropofagia é um conceito que nos marca, assim, né? Enquanto um dos conceitos que nos ajuda a nos compreender, né? Como é que se forma a nossa cultura. E, então, assim, tinha uma discussão muito grande na imprensa, que foi suscitada pela exposição, e a gente não via ninguém dentro da filosofia, do departamento de filosofia, discutindo isso, e era algo assim que era realmente muito mais discutido do que é hoje, porque também a arte, a cultura, há 20 anos atrás, ela tinha muito mais importância nos jornais do que tem hoje, né? As coisas eram muito mais discutidas. A gente resolveu fazer um evento sobre isso dentro da filosofia, e a gente chamou, assim, o curador da Bienal da época, o Paulo Herkenhoff, para falar, colocou ele junto com o Nuno Ramos, colocamos ele com a Adriano Pedrosa, enfim, foi um evento, assim, enorme, com críticos de arte, e a gente fez meio isso na raça, e foi, assim, tem muita gente que provavelmente dessa geração, das pessoas que frequentavam a FEFELESH nessa época, que vão se lembrar desse evento, porque o negócio lotou e foi uma coisa assim completamente fora do padrão, né? Você levar pessoas de fora da academia, que atuam no âmbito da produção cultural, do sistema cultural, né? E colocar essas pessoas para dialogarem com a gente. Então, eu acho assim que cabe também a gente, às vezes, um pouco, se abrir para esse diálogo, né? Então, assim, promover diálogos mais interdisciplinares, chamando pessoas de outras áreas, tá certo? Para também os nossos eventos, né? Para discutirem com a gente. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu acho que fazer eventos desse jeito, eu acho que é algo importante. Agora, como exteriorizar isso? Eu acho que vocês, muito mais do que eu, porque eu não vou fazer isso, vocês têm muito mais facilidade com esse mundo digital do que eu, né? Então, eu acho que essas ferramentas digitais, sei lá, YouTube e, sei lá, outras coisas, facilitam muito a nossa vida, podem facilitar muito a vida de vocês nesse processo de exteriorização do que acontece dentro da universidade para fora. Eu acho que tem vários formatos, vocês podiam fazer várias coisas, programas, canais. Eu acho que tem pessoas na área da filosofia que estão fazendo isso, né, que já estão abrindo canais que são vinculados a determinados programas, né, a determinados departamentos, né. Eu acho que isso pode ser algo que pode ser importante, porque a gente percebeu nessa pandemia o quanto que as pessoas consomem esse tipo de coisa, né? E como tem um interesse muito grande em filosofia, como eu tô falando, né? Tem um interesse e, assim, a pessoa, sabe, ela pode se interessar por filosofia e não necessariamente tem que cursar uma graduação em filosofia, porque cursar uma graduação em filosofia, a gente sabe que é algo bastante árduo, que é uma tarefa árdua e que nós que vamos chegar até o final, quem chega até o final é um pouco sobrevivente, a gente sabe disso, né? Não é um curso fácil de se cursar. Mas eu acho que a pessoa tem um interesse em filosofia, não necessariamente, né, ela precisa fazer um curso de graduação em filosofia para poder falar alguma coisa, para poder começar a ler filosofia. Não, né? Não acredito nisso. Eu acho que a pessoa pode querer ler filosofia, ter um interesse em filosofia, e não tem necessariamente que fazer uma graduação em filosofia. Então, eu acho que quem está dentro desse curso de graduação poderia ajudar, né, a esse público, né? Eu acho que tem um público aí a ser, sabe, a ser tocado, a ser conquistado. E tem uma outra coisa, assim, que eu acho que também talvez tenha a ver muito comigo. Eu não sei se para a geração de vocês faz tanto sentido, mas para mim a geração era algo que fazia muito sentido, porque esse mesmo grupo de pessoas que eu falei, que se encontravam lá na FEFELESH, nós acabamos formando um grupo, nós fazíamos muita crítica de arte, assim, esse grupo todo, muitos foram para essa área, viraram curadores e profissionais, mas numa determinada época a gente sentia que a gente tinha que escrever e que a gente tinha que fazer uma revista
que fosse uma revista, então, que tentasse exatamente dar conta dessa passagem, né, dessa interdisciplinaridade. E durante 10 anos, eu com esse grupo, a gente editou uma revista, né, e a gente tinha uma revista totalmente independente, que foi feita, no começo ela foi feita com um pouco de dinheiro do Departamento de Filosofia da USP, ela tinha ajuda do departamento. A gente ganhava um dinheirinho lá, que era um dinheirinho da extensão lá, do projeto de extensão da USP, né, a gente fez um projetinho e a gente ganhava um dinheirinho, assim, mas a gente fazia essa revista de uma maneira completamente não remunerada, a gente imprimia essa revista em papel jornal, tá, papel jornal, assim, ela era meio uma revista em formato de jornal pequeno, que era extremamente caro, porque depois a gente descobriu que a gente queria usar o papel jornal, porque achava que o papel jornal podia ser uma coisa que ia baratear, que dava essa impressão de algo mais acessível. No fim, a gente descobriu que o papel jornal era caríssimo para imprimir, mas a revista ficou com esse formato de papel jornal. A gente fazia uma tiragem, gente, enorme. A gente fazia uma tiragem de, tipo, 10 mil exemplares em papel jornal. E a gente distribuía pelo Brasil inteiro. E como é que a gente distribuía pelo Brasil inteiro? A gente fazia uma rede de contatos com coletivos de artistas, com universidades, com bibliotecas universitárias. A gente mandava, a gente ia no correio, postava. A gente só pedia para a pessoa pagar o correio, né, para receber a revista. Então, se você fosse numa biblioteca, sei lá, em Santa Catarina, né, você tinha lá a revista número, né? As pessoas ficavam esperando a nossa revista. E aí, a gente se autopautava, a gente escrevia sobre o que a gente queria. Então, por exemplo, teve um número que a gente escreveu, que a gente resolveu que a gente ia escrever sobre o conceito de infinito. Então, era o conceito de infinito na filosofia, a gente chamou uma pessoa da filosofia para escrever, o conceito de infinito na física e o conceito de infinito na arte, né? Então, assim, não sei, né? Isso foi um jeito, naquele momento, essa revista foi até o final dos anos 2000, se não me engano. Inclusive, agora a gente está querendo fazer um box especial, reeditar essa revista. Mas foi algo que na época foi muito interessante, assim, porque teve uma super acolhida, assim, de um público que a gente não sabia que existia, e a gente fazia isso, a gente tentava fazer dessa revista uma plataforma interdisciplinar, né? Agora, hoje em dia, vocês têm muito mais chance, assim, muito mais fácil fazer isso, porque vocês podem fazer uma revista digital, tá certo? Nessa época, a gente não tinha essa possibilidade. Eu acho até que existia essa possibilidade, mas não era comum as pessoas fazerem revistas digitais, assim. Ninguém tinha abandonado ainda a ideia de imprimir uma revista, né? E a gente tinha o fato de que a gente queria realmente que fosse um objeto, porque a cada número dessa revista a gente convidava um artista para fazer uma intervenção, né? Então, o número sobre infinito, a gente convidava um artista para fazer um trabalho específico para a revista que tivesse a ver com a questão do infinito. Então, muitas vezes, a própria revista vinha com um trabalho de arte junto. Então, a gente tinha essa questão do material que era importante, que a gente não podia abrir mão. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que existem possibilidades, eu acho que precisa ser um pouco criativo, né? Na tentativa de fazer fazer esse movimento de historicização do que a gente aprende na academia. Renata, sobre a questão, então, sobre essa questão da teoria crítica, eu acho que o professor Marcos também está se referindo mais ao que seria a última geração da teoria crítica, né? E que eu não estudo muito isso. Agora, eu acho assim, por exemplo, que tem teóricos que são poucos lidos no Brasil. Estou aí pensando na área da estética, que tem uma relação com a teoria crítica e que fazem essa relação com a prática. Por exemplo, uma professora, uma especialista chamada Juliane Rebentich, né, que está ligada à teoria crítica e ao Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, e ela é crítica de arte, e ela dá aula de teoria, estética e história da arte, né, para o curso de artes visuais. Então, assim, o que eu acho que o professor Marcos também quer dizer, um pouco, se eu me lembro, né, assim,
é que talvez, né, para você fazer teoria crítica hoje, ou para você trabalhar com os teóricos a partir dos teóricos da teoria crítica, seja necessário você ler aquilo que também não é teoria crítica, né? Você não vai poder se restringir apenas aos autores da teoria crítica para fazer a teoria crítica nesse espírito, né, dessa primeira geração da teoria crítica, né? Você eventualmente vai ter que ler autores que não são considerados autores da teoria crítica, mas que também são muito importantes para pensar a questão do presente, né? Então, eu acho que é um pouco por aí também. Eu acho que o professor Marcos quer dizer, né? Assim, quer dizer, quem vai estudar a partir desse contexto da teoria crítica, eventualmente hoje, né? Tem que ler também esses autores que não são necessariamente da tradição da teoria crítica, para poder fazer o diagnóstico aí do tempo presente, né? O que ele chama de diagnóstico do tempo presente, tá? Então, acho que é um pouco isso que o professor Marcos está querendo dizer, né? Quer dizer, se dedicar ao estudo da teoria crítica, mas não apenas como se a teoria crítica, né? Assim, a ideia não é fazer leitura estrutural. É claro que a leitura estrutural dos textos, gente, ela é super importante, aprender a fazer a leitura estrutural. Mas isso é um primeiro momento, né, daquilo que a gente tem que fazer como atividade, eu acredito. Então, acho que é um pouco isso, é não se restringir à ideia de que estudar a teoria crítica seria simplesmente fazer uma leitura estrutural dos filósofos da teoria crítica, né? Porque se você quer ser fiel ao espírito mesmo, né, da teoria crítica, nesse sentido de uma filosofia crítica que pensa a ideia de um diagnóstico, né, que tem como das suas tarefas esse diagnóstico do tempo presente, você não vai poder ficar simplesmente fazendo leitura estrutural de texto, né? E aí sim você vai precisar ter um apoio em outras teorias. Então, isso no caso da estética é muito, mesmo que eu fique estudando a estética do ponto de vista tanto do Benjamin, do Adorno ou do Marcuse, né, que são os teóricos que mais escreveram sobre estética dentro do contexto da teoria crítica, se eu quiser falar sobre arte contemporânea, eu não vou poder ler só eles, eu vou ter que ler outros teóricos, eu vou ter que ler um teórico analítico, né, que vem da filosofia analítica como Arthur Danto, tá certo? Então, eu acho que é um pouco isso que o Marcos, se eu não me engano, o Marcos está querendo dizer. Sobre a relação entre o pensamento filosófico e o pensamento artístico, eu acho, gente, sei lá, eu acho assim que a arte é uma coisa... Oi, gente, acho que a professora Thaisa precisou sair um pouquinho, vamos esperar alguns instantes para ver se ela pode voltar. Ju, eu acho que a gente pode ir encerrando, então, a transmissão, e aí, quando a Thaisa voltar, se alguém tiver alguma pergunta, dá para fazer rapidinho. Tudo bem, então. Pode ser? Pode ser. Obrigada, então, a todo mundo que assistiu no YouTube. A gente continua a conversa em outro momento. Para todo mundo que está no YouTube, muito obrigado por prestigiar essa mesa. Continue acompanhando o canal do Cafio, porque a gente vai continuar transmitindo todas as mesas até dia 24. E acho que amanhã a gente já disponibiliza a gravação dessa mesa e da próxima, que vai ser uma mesa de pesquisa em ética. Tá bem legal, tem várias pesquisas pensando até a própria relação com a pandemia. E é isso, muito obrigada.